Fala aí, cara, beleza? Parece que novamente a Adobe se meteu em mais uma polêmica. Bem, não deveria ser novidade pra gente que aqui no canal já falou algumas vezes de como a Adobe fez isso. Mas essa é bastante interessante da gente observar porque não é só a Adobe que tá fazendo isso, mas ela tá fazendo isso de um jeito bem esquisito. Bem, vamos para o tema da discussão, tá? Antes, deixa só eu dar algumas informações para vocês aqui e depois a gente vai ler alguns artigos falando sobre o assunto. Vocês já devem ter percebido que muitas empresas estão investindo fortemente em inteligência artificial, especialmente em inteligência artificial generativa. Então, muitas dessas empresas precisam de dados para conseguir fazer com que suas inteligências artificiais generativas tenham maior impacto, consigam criar coisas melhores, coisas maiores, coisas com maior qualidade de produção, ao passo de que ela também precisa consumir dados de várias fontes para que isso aconteça. Recentemente, a Adobe atualizou seus termos de uso e os usuários estão bem insatisfeitos com essa atualização por conta do seguinte. Vou passar aqui para a notícia, a gente vai ler junto e vocês vão entender. A Adobe vai espiar o que você faz e levanta suspeitas sobre treinamento de IAs. A empresa atualizou os termos de uso e exige que os usuários concordem com a possibilidade de seus trabalhos serem revisados pela Adobe. Esse artigo aqui vem do Tecnoblog. Eu só tô aqui no modo de leitura do Edge para poder ficar um pouquinho mais limpinho. O que acontece aqui? A Adobe atualizou os termos de uso dela e ela quer utilizar as suas criações, as coisas que você está fazendo no Photoshop, no Premiere, em qualquer programa dela. Ela quer utilizar isso para fins de machine learning. É o que está descrito nos termos deles, a gente vai ver isso aqui. Mas vamos terminar de ler a notícia para a gente poder ver como isso está impactando as pessoas e o que elas estão falando. A Adobe atualizou seus termos de serviço e agora ela poderá acessar conteúdos criados em seus apps. Os seus clientes ficaram indignados com a novidade, principalmente porque é especulado que a Adobe pode usar o material para treinar sua IA. Que no caso é o Firefly. A revolta acontece ainda porque você não pode desinstalar ou cancelar os programas sem aceitar os termos. Aí vem a parte polêmica. Geralmente, quando existe uma atualização dos termos de uso, e isso não é novo, tá? Isso inclusive poderia ser considerado um padrão obscuro, mas as empresas, quando atualizam os termos de uso, não têm a opção de você falar eu não concordo. Elas simplesmente têm lá os novos termos e dizem continue usando o serviço e entendemos que você concorda. Ou, sei lá, clique aqui para concordar, mas não tem o lugar para você dizer eu não concordo de forma expressa. O que a Adobe está fazendo aqui é relacionado a tudo que você cria e armazena na cloud deles. Não tem a ver com os programas, apesar deles dizerem isso. Nas novas políticas de uso, a Adobe informa que poderá acessar o conteúdo do usuário por métodos manuais ou automatizados para revisar o material. No tópico 2.2, a empresa diz que precisa acessar o conteúdo, seja em áudio, vídeo ou imagem, para responder feedbacks, suporte e outras atividades ligadas à segurança e aos termos de uso. Então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. A Adobe está me dizendo que para ela me dar suporte com relação a alguma situação que aconteça envolvendo os programas dela, ela precisa ter acesso ao meu arquivo. Faria algum sentido. Se não fosse o caso de ter outros termos depois disso aqui, relacionando tudo isso aqui com machine learning. Mas vamos lá. Vamos ler os termos aqui conforme está na imagem, que foi tirada daquele link que está bem aqui. Nosso acesso ao seu conteúdo. Podemos acessar, visualizar ou escutar seu conteúdo, definido na seção 4.1, por meio de métodos automatizados e manuais. Então, métodos automatizados e manuais. Então, pode ser acessado por IA, pode ser acessado por pessoas. Mas apenas de maneira limitada e somente conforme permitido por lei. Será mesmo? Eu tenho dúvidas. Por exemplo, para fornecer os serviços e o software, pode ser necessário acessar, visualizar ou escutar o seu conteúdo para A. Responder feedback ou solicitações de suporte. B. Detectar, prevenir ou de outra forma tratar de problemas de fraude de segurança legais ou técnicos. E C. Aplicar os termos conforme estabelecidos na seção 4.1. A seção mais abaixo. Nossos sistemas automatizados podem analisar o seu conteúdo e as fontes do cliente da Creative Cloud, definidas na seção 3.10, fontes e clientes da Creative Cloud abaixo. Cliente aqui, ele tá falando do programa, tá? Utilizando técnicas como aprendizado de máquina para aperfeiçoar nossos serviços e software e a experiência do usuário. Veja as informações sobre como a Adobe utiliza aprendizado de máquina aqui. Aí vem o problema. Você pode utilizar aprendizado de máquina, ou IA, ou como eles queiram chamar, porque machine learning, na verdade, é só o grande guarda-chuva, e IA generativa, ou outros tipos de IA, é só algo dentro desse guarda-chuva, tá? Então, eles podem deixar em aberto, assim, machine learning, tudo que a gente fizer de machine learning. E ali pode estar no meio IA generativa, porque tá dentro desse guarda-chuva. Se em algum momento você tentar processador, vai falar, mas a gente falou machine learning, pra gente tá claro que engloba isso daí. E juridicamente eles estão a salvo. Vamos lá, qual que é o problema? Ética. O problema aqui é simplesmente uma questão ética.
O problema não é você usar IA para melhorar um software ou usar IA para dar suporte com mais eficiência de forma automatizada, por exemplo. Até porque se você consegue fazer com que uma IA dê suporte de forma satisfatória, são menos pessoas que têm que ficar lidando com o estresse do cliente, que às vezes o cliente é mal educado, o cliente é imbecil, e vai lá reclamar e falar coisas para o atendente que ele não precisa ouvir. Seriam menos pessoas tendo que aturar esse tipo de coisa, podendo trabalhar com outras coisas, outros tipos de suporte mais especializado, como por exemplo consultoria em loco. Mas enfim, não é esse o problema. O problema é quando você diz que a sua empresa pode acessar todos os arquivos que uma pessoa está criando e pode manipular esses arquivos para supostamente te ajudar com o uso de machine learning. Só que se uma IA como Firefly consegue acessar os arquivos de todos os usuários da base da Adobe, ela pode conseguir ter acesso a arquivos que só deveriam ficar entre o designer e o cliente, porque a Adobe disse que pode acessar esses arquivos. É algo que eu me preocuparia. Porém, na parte final, ela diz que o conteúdo será analisado usando Machine Learning. Aqui é o ponto no qual os usuários passam a questionar se isso será usado para treinar a Firefly, a IA generativa da Adobe. O artigo 4.2 reforça essa suspeita. Nessa seção, a Adobe informa que, ao aceitar os termos, o usuário concorda em fornecer uma licença para que ela utilize o material produzido para publicidade e praticamente usar no que quiser. Atenção para o criar trabalhos derivados. Ou seja, tem uma parte aqui falando sobre isso também. Vamos lá. Isso daqui é nos termos relacionados a Machine Learning, tá? 4.2. Somente com o propósito de operar ou melhorar os serviços e o software, você nos concede uma licença não exclusiva, mundial, livre de royalties e sublicenciável para usar, reproduzir, exibir publicamente, distribuir, modificar, criar trabalhos derivados, executar publicamente e traduzir o conteúdo. Além de todos os problemas sobre privacidade e direitos autorais, os termos de uso ainda geram problemas para quem trabalha em projetos sob embargos, os Non-Disclosure Agreement ou os acordos de não divulgação. Essa parte me pega bastante, porque alguns clientes que eu atuo são clientes que trabalham sob NDA. Então, eu não posso chegar aqui no YouTube, por mais que eu adoraria fazer isso, e publicar os projetos deles e explicar como foi criar as coisas, explicar como é que eu fiz, porque eles pediram esse acordo de não divulgação. E aí, trabalhando com as ferramentas da Adobe, se fosse esse o meu caso, que hoje não é, eu simplesmente estaria quebrando o NDA. E a empresa poderia me processar legalmente. Por quê? Isso aqui diz que a Adobe tem acesso a tudo que eu estou fazendo. E, no caso, como a Adobe tem a Creative Cloud, eu posso salvar cópias dos meus arquivos na Creative Cloud. E estando lá, a Adobe pode acessar, traduzir, modificar, compartilhar, fazer o que ela quiser. É isso que ela tá dizendo. E aí você pode pensar, ah não, isso é teoria de galera do chapéu de alumínio. É claro que a Adobe não faria isso, porque isso daí ia acabar tirando os lucros dela, iam fazer com que ela fosse mal vista pelo grande mercado que usa esse tipo de ferramenta. Poderia ser, mas vamos dar uma olhada nisso aqui? Por exemplo, uma empresa que está preparando o lançamento de um produto e o departamento de arte criou uma imagem de arte promocional. Contudo, a estreia será em uma data futura. A Adobe poderá acessar esse material antes mesmo do lançamento oficial. Ou seja, sabe a Marvel, que gosta de fazer pôster, gosta de fazer tudo com antecedência, pra poder se atrasar com calma, sabe? Tipo, como eles atrasaram um ano o filme do Capitão América e o McDonald's já tem os brinquedos, mas a gente não tem o filme. Então, a Adobe seria tipo o McDonald's, sabe? Que já tem o acesso a tudo que essa empresa tá fazendo, sem a empresa ter divulgado nada pro mercado ainda. Segundo Sam Santala, o artista visual que foi ao Twitter reclamar do caso, ao tentar cancelar a assinatura, desinstalar um app ou falar com o suporte da Adobe, era obrigatório que ele aceitasse os termos de uso para seguir com essas ações. Ou seja, nem para ter suporte, você pode não aceitar os termos da Adobe. Essa é a parte que eu digo, cara, isso aqui tá estranho. E aí agora a gente tem aqui um outro artigo do The Stack Technology, eu vou tentar deixar os links aqui na descrição, tá, para vocês lerem as fontes diretas, dizendo que a Adobe se junta à Microsoft para admitir que agora é basicamente spyware. Esse artigo aqui tá traduzido, tá, não tá exatamente escrito dessa forma, então pode ter coisas aqui que não vão fazer sentido, mas eu deixei traduzido para facilitar a leitura, tá? Os termos atualizados dão à Adobe direito a acessar seu conteúdo por meio de métodos automatizados e manuais, que é aquilo que a gente já viu. Aí aqui a gente tem várias outras informações, tá? Sobre várias coisas, e eu não vou passar por tudo isso aqui, eu vou colocar aqui as partes mais importantes. Então, nesse caso aqui, eu vou começar a partir desse ponto. A Adobe parece estar empurrando esses termos de usuário por meio de seus aplicativos este mês, com vários clientes respondendo com distinto desprazer a serem efetivamente fortemente armados para aceitá-los. Que é o quê? Cara, ou você aceita, eu não estou te dando a opção de não aceitar, ou você aceita para continuar trabalhando e utilizando as ferramentas que você já está acostumado, ou acabou, não acessa nada, teus arquivos ficam guardados lá para sempre, você nunca mais vai ter acesso a nada da empresa.
fim. E aí aqui uma pessoa, como eu disse, está traduzido, então esse tweet aqui provavelmente talvez tenha se perdido um pouco do contexto, mas o cara tá marcando aqui, no caso, o perfil oficial do Photoshop no Twitter. Ei, Photoshop, que diabos foi esse novo acordo que você nos obrigou a assinar esta manhã, que bloqueou o nosso app até que concordássemos com ele? Estamos trabalhando em um filme sangrento aqui, e não, você de repente não tem direito a nenhum dos trabalhos que estamos fazendo nele, porque pagamos para você usar. O que ele tá dizendo aqui, né, traduzindo como contexto, trabalhamos em coisas que têm contratos de não divulgação, e você não pode acessar isso. Mesmo que você queira, você não pode. Mas a Adobe colocou basicamente assim: eu quero, eu posso, eu vou, e se você não quiser, você não usa mais nada. É isso. Um exame mais atento do Daystack sobre os termos de uso atualizados mostra que as atualizações de fevereiro são notáveis, mas mínimas em comparação com a leitura em 2023. Veja uma comparação abaixo com as atualizações de fevereiro em cores. Aqui tem os termos do ano passado, estamos em 2024, na gravação desse vídeo, e esses são os termos do ano passado, com as observações que foram incluídas ou retiradas dos termos atuais. Então essa é uma comparação. O que está em rosa aqui são atualizações, são adições, e o que está em preto, o texto que está em preto, é o texto original do ano passado. Acesso ao seu conteúdo. Nós somente vamos acessar, visualizar ou ouvir o seu conteúdo, como definido na seção 4.1, tal, em formas limitadas e também somente como permitido por lei. Por exemplo, para te promover serviços de software, nós precisamos acessar, ver ou ouvir algumas partes do conteúdo para A. Responder a feedback ou requisições de suporte. B. Detectar, prevenir ou de outra forma combater fraude, problemas de segurança, problemas jurídicos ou problemas técnicos, ou C, colocar em prática os termos de uso. Era esse o texto original. Com as adições, isso aqui basicamente diz o seguinte: nós poderemos acessar os seus conteúdos de várias formas diferentes, de formas manuais e automáticas, e aí no final do texto incluído como descrito no na seção 4.1 do artigo abaixo, que é uma adição que eles fizeram relacionada ao machine learning que a gente viu mais cedo. E qual que é o problema com isso, pessoal? Não querendo ser o teórico da conspiração, nem nada assim, mas pensa o seguinte, cara. Pensa que você tem clientes que falam expressamente para você: eu não quero que você compartilhe o trabalho, ou não quero que você divulgue o trabalho, coisas assim, porque o que nós estamos fazendo aqui é algo sigiloso, é algo que não deve ser liberado para o público até data tal, ou enfim. Basicamente, usar um produto da Adobe é correr o risco de, seja em uma análise automática ou em uma análise manual, e aí aqui colocando a teoria que o pessoal está fazendo aqui como verdade, se isso é utilizado por IA generativa ou acessado por humanos que podem revisar o seu conteúdo, isso é colocar em risco qualquer contrato de NDA que você esteja sujeito. O negócio para a Adobe ficou tão pesado com relação a essa atualização dos termos de uso dele, essas práticas todas e tal, que eles tiveram que lançar isso aqui. Eles lançaram basicamente uma nota de relações públicas, eu diria, para dizer que, na verdade, os termos deles queriam dizer outra coisa, não era bem aquilo lá e tal. E aí a gente vai aqui para a parte onde eles fazem os esclarecimentos. Área de esclarecimento dos nossos termos de uso. Você é o proprietário do seu conteúdo. Seu conteúdo é seu e nunca será usado para treinar qualquer ferramenta de IA generativa. Mas lá dizia que ia ser usado para machine learning, o que pode incluir IA generativa. Então, deixaremos claro na seção de concessão de licença que qualquer licença concedida à Adobe para operar seus serviços não substituirá seus direitos de propriedade. Muito bem, mas isso podia estar lá. Como não está, judicialmente falando, se a Adobe fosse processada, o que valeria seria o que está nos termos de uso e o que foi acordado lá nos termos de uso, não isso aqui, entendeu? Isso aqui não não integra o contrato. Por mais que seja uma informação vinda da mesma fonte, pode-se alegar que não integra o contrato. Então, não tem tanto valor assim. Não treinamos IA generativa no conteúdo do cliente. Estamos adicionando essa declaração aos nossos termos de uso para tranquilizar as pessoas de que é uma obrigação legal da Adobe. O Adobe Firefly é treinado apenas em um conjunto de dados de conteúdo licenciado com permissão, como Adobe Stock e conteúdo de domínio público onde os direitos autorais expiraram. Ou seja, isso aqui é uma clara demonstração de, cara, não é bem por aí, a gente não vai usar para treinar o Firefly, calma aí. Só que assim, pelos termos de uso, não era isso que estava sendo dito. É importante, e aí eu acho que é onde a Adobe errou, de novo, é importante você dar a informação correta, clara,
bem linear para que o usuário entenda aquilo ali. E mais importante do que isso, a opção de dizer não quero, que é o mais importante nesse caso. Você tem a opção de não participar do nosso programa de melhoria de produtos. Podemos usar dados de uso e características de conteúdo para melhorar a experiência do seu produto e desenvolver recursos como mascaramento e remoção de fundo, entre outros, por meio de técnicas incluindo aprendizado de máquina, não IA generativa. Você sempre tem a opção de optar por não participar de nossos programas de melhoria de produtos para desktop. Ok, onde é que tá? Porque lá a gente tem o tweet do cara. O cara falando, ele não conseguia entrar em contato com o suporte, não conseguia cancelar a assinatura dele e não conseguia desinstalar. Então, onde é que nessas 3 opções estava a opção de não participar? Porque não tinha a opção de não participar e não tinha a opção de não aceitar os termos, pelo menos para acessar os serviços, né? As licenças que exigimos para operar e melhorar nossos produtos em seu nome devem ser estritamente adaptadas às atividades necessárias. As licenças necessárias para operar nossos produtos em seu nome usam os direitos autorais e estatutários padrão, mas agora incluirão exemplos simples em inglês do que eles significam e por que são necessários. Também separaremos e limitaremos ainda mais as licenças necessárias para melhorar nossos produtos e enfatizaremos a opção de opt-out. Reiteraremos que, em nenhum caso, essas concessões de licença transferem a propriedade de seu conteúdo para a Adobe. O que também não estava realmente lá. Não estava dizendo que o conteúdo seria transferido para a Adobe. Tipo, tudo que você fizer com o programa da Adobe vira da Adobe. Mas tudo que estava escrito que ela podia fazer é como se o conteúdo fosse dela. Porque se ela poderia traduzir, se ela poderia modificar, se ela poderia reproduzir, se ela poderia utilizar para criar um novo trabalho, tudo isso é uma coisa que você pode fazer com algo que é uma propriedade sua. É basicamente um licenciamento de propriedade sem dizer que é. Então, assim, eles vão abaixar a régua. Então não vai ser mais tão assim, aparentemente. A Adobe não verifica o conteúdo armazenado localmente no computador de forma alguma. Para o conteúdo que você carrega em nossos servidores, como todas as plataformas de hospedagem de conteúdo, a Adobe verifica automaticamente o conteúdo que você envia para o nosso serviço para garantir que não estão hospedando nenhum material de abuso sexual infantil. Se nosso sistema automatizado sinalizar um problema, realizaremos uma revisão humana para investigar. As únicas outras instâncias em que um ser humano analisará seu conteúdo é mediante sua solicitação por uma solicitação de suporte, se ele for postado em um site voltado para o público ou para cumprir a lei. Aí vem uma coisa. Isso aqui é o que eu já tinha falado antes. É como deveria ser. Eles não olham o seu conteúdo e não acessam o seu conteúdo até que você dê uma clara permissão para tal. Então, se é isso que vai acontecer, melhor ainda. A questão é, o problema gerado por essa atualização ainda continua. Você pode dizer claramente, Adobe não concorda com esses termos de uso? Não. Se você não concordar com os termos de uso, você não pode fazer absolutamente nada com relação à Adobe. Esse é o problema. Aí, os termos de uso associados a isso, ou seja, que está sendo obrigatório que as pessoas aceitem, eles estão vindo com esse tipo de afirmação. Cara, o que você acha que os usuários vão pensar? Eu acho, minha opinião, que a Adobe, o maior erro dela nesse sentido foi fazer isso. Se ela tivesse sido mais clara, se ela não tivesse tentado jogar na área cinzenta, isso aqui não seria um problema para ela. Então, assim, eles poderiam continuar fazendo o que eles estão querendo fazer aqui, que aparentemente é melhorar, não sei se o IA para suporte ou a IA generativa deles, ou os dois, mas poderiam fazer isso de uma forma muito melhor e muito mais simples. E não parece ser o caso. Parece que eles estão tentando meio que jogar ali na área cinzenta e ganhar isso de você, literalmente te forçando a aceitar uma coisa que talvez você não queira. Ou talvez você nem perceba, até porque você lê os termos de uso. É até um vídeo que eu já fiz aqui no canal sobre leitura dos termos de uso. Muitas empresas colocam em um juridiquês super absurdo várias coisas que elas querem de vantagem de você, sem que você saiba dessas vantagens acontecendo contra você. Por exemplo, esse tipo de coisa, acessar os seus arquivos sem que você necessariamente tenha dito, não, pode acessar esse arquivo aqui que eu deixo. Mas, apesar de toda essa leitura, de todo esse tema aqui bastante espinhoso, eu diria, para a Adobe nesse caso, a minha opinião, eu acho que isso aqui é mais uma das centenas de cagadas que a Adobe faz ao longo da história dela, mas essa aqui poderia ser totalmente prevenida. Eles simplesmente só não se importaram mesmo. Mas e aí? Qual é a sua opinião, cara? Deixa aí nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, lembre-se que você pode se inscrever aqui no canal. A gente publica vídeos semanalmente aqui, falando sobre design a partir da ótica do open source. Se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, se inscreva, ative o sininho de notificações e deixa um like no vídeo também. Assim você vai ser avisado quando outros vídeos forem publicados aqui no meu canal. Além disso, nós temos o nosso grupo no Telegram. Lá você pode falar diretamente comigo e com os outros inscritos do canal que estão lá sobre temas relacionados a design.
Você pode pedir feedback sobre algum trabalho seu, você pode perguntar sobre determinados temas, enviar notícias pra gente conversar por lá, e aí a gente pode manter esse contato mais próximo. O link é t.me/designerslivres e você não precisa baixar o Telegram. É só você acessar o grupo, logar com a sua conta do Telegram e você já vai poder falar com todo mundo que tá lá. Beleza? Agora no final eu quero que você veja esse outro vídeo aqui falando sobre os termos de uso, que é o grande problema e tema desse vídeo aqui. Espero que seja uma boa jornada para você, que o conteúdo seja enriquecedor para isso que você está pesquisando e até a próxima. Valeu!